Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast Talk Mais, podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou Rodrigo Almeida e hoje estou aqui do lado do Zé Guilherme. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com o Zé. E hoje a gente vai falar sobre cultura. E além de cultura, vamos falar sobre uma série bem especial que conta histórias de personagens que trabalham com profissões que estão caindo em desuso, vamos dizer assim, por conta do avanço da tecnologia e do mundo que está dominando tudo isso aí. E quem vai falar com a gente sobre isso é o produtor cultural da série Ofícios, Wagner Rodrigo. Bom dia, Wagner, tudo bem? É um Bom, prazer ter você aqui. bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé. Muito obrigado pela oportunidade de conversar esse projeto Ofício, que a gente tem um grande carinho, e explicar como funciona essas atividades hoje em dia. Então, Wagner, começa explicando para o pessoal que está assistindo a gente como que funciona a série, né? A gente sabe que é um projeto que já tem uma estrada aí, né? Já vai Sim, sim. completar 10 anos e que conta a história de pessoas que marcam a vida de muita gente e trabalham com coisas tão especiais, né? Então, é um projeto que a gente tem muito bacana, assim, que a gente carrega já há 10 anos. Então, hoje a gente está fazendo 10 anos. Lá em 2013, eu voltei para a cidade de Jacareí, que eu fiz faculdade de rádio e TV em São Paulo e queria trazer uma oficina de vídeo para minha cidade. A gente fez uma oficina de 7 meses durante o ano de 2013 e no final a gente criou um coletivo. Várias pessoas queriam trabalhar com audiovisual na cidade, né? Fazer alguma coisa, uma série, um documentário. E naquela época ainda a websérie não era tão famosa ainda, estava começando, só que a gente percebeu a oportunidade de criar uma websérie com uma lei municipal. E no final do ano a gente falou, vamos fazer algum projeto. E num dos exercícios, a gente gravou com um barbeiro da cidade e a gente começou a perceber quantas dessas profissões que tinham na cidade as pessoas não conheciam, passava aquela fachada simples, né? E a gente começou, pô, a gente podia fazer uma série desses personagens da cidade, mas eu acho que não deve ter muito na cidade, né? A gente começou a pesquisar e levantou mais de 20 nomes. Daí a gente não tinha orçamento para tudo isso. A gente escolheu 7 e começamos a produzir. Então foi uma equipe bem pequena, mas ex-alunos meus, né? O pessoal estava se formando, depois fizeram faculdade também na área. E a gente começou a produzir essas profissões na cidade de Fala Jacareí. um pouquinho quais são Esses personagens. esses Então, nessa personagens. primeira temporada aqui, que a gente acabou gravando com tipógrafo, barbeiro, alfaiate, sapateiro, consertador de rádio, e cabeleireiro e barbeiro a gente gravou com dois que ele até migrou, ele falou que barbeiro não estava dando muito dinheiro e virou cabeleireiro, assim. Então até ele já se adaptou no meio do caminho, assim. Mas são profissões, assim, que a gente achava que não existiam na cidade. E foi como eu falei, quando a gente começou a escolher essas profissões, a gente percebeu que esses mestres, a gente começou a chamar eles de mestres, porque a gente tem muita mania de chamar o mestre de cultura viva, né? O pessoal do Moçambique, da Congada, mas essas pessoas são mestres de ofícios, que existiam escolas de ofícios, né? E estavam se perdendo. E muitas vezes quando a gente falou, tá caindo em desuso, mas essas pessoas estão aí, como que a gente registrava eles? E quando a gente começou a conversar com eles, perceberam que eles são grandes sabedores, assim. São pessoas sábias, que têm conhecimento da vida. E quando a gente brincou que muitos deles a gente não fez personagem, ganhou amigos. Tipo, a gente voltava, tomava um café, mas foi bem interessante encontrar esses personagens lá. Agora, aproveitando esse gancho que você falou aí, Ofícios, explica por que que o nome da série chama assim. Por que que chama Ofícios? Então, quando a gente começa a pesquisar, acho que o Zé deve conhecer que existia muitas escolas de ofícios, né? De que tinha escolas técnicas, profissionalizantes do governo, muitas vezes públicas, existiam essas escolas de artes e ofícios, misturava assim. E a gente percebeu que isso que eles fazem são ofícios, né? O relojoeiro, o tipógrafo, e esses ofícios, como que a gente poderia fazer ou não? Na primeira temporada a gente acabou colocando ofícios de Jacareí, porque eram personagens só da cidade, Focados, né? na cidade. Hoje tá mais como ofícios mesmo, né? E por isso que ficou esse nome de ofícios. E tem uma brincadeira que a gente fez, todo episódio da primeira temporada a gente fazia um making off. Daí o pessoal falou que era o ofício do ofício. O ofício de fazer vídeo. Então estreava o episódio de ofício diretor. Daí tava o Daniel Leite explicando o que era ser diretor. Daí Legal, cara. estreava um novo episódio, tinha o ofício diretor de filmagem. Que são os novos ofícios, né? Os novos ofícios. E daí a Glaucia explicava. Então, toda a equipe se apresentou nesses. Então, a gente teve 7 episódios dos ofícios e 7 ofícios do ofícios. O que o montador faz? O que um produtor executivo faz? O que um produtor local faz? O que um operador de áudio faz? Um assistente de direção? E foi bem legal que a equipe toda também pôde se apresentar atrás desse ofício. Que legal. O sonho, quando se faz uma série de personagens, é você escolher um personagem representativo, né? De uma determinada profissão, determinada região, né? Como é que é feita essa curadoria, vamos dizer assim? Não, essa pergunta é bem interessante porque as pessoas acham que é só escolher e fazer. Né? É um pouco a diferença do jornalismo para o documentário. O jornalismo é uma pauta muito rápida, quente, né? Então a notícia até que entrar. O documentário tem esse tempo de maturar. Tem um tempo da gente fazer uma pesquisa, conhecer 2, 3 alfaiates,
confrontar qual que tem, talvez tenha mais um perfil que a gente consegue registrar, um que se dá melhor na hora da entrevista, um que é mais sério, como que eu vou abordar ele. Então, a primeira coisa que a gente faz é a pesquisa de pré-produção. Então, nessa pesquisa, eu acho que na primeira temporada a gente levantou uns 20 nomes. E a gente começou internamente a fazer quase como fosse uma reunião de pauta de jornalismo, mas uma reunião interna. Por que eu escolho esse personagem? Porque daí entre nós começamos a entender quem que será melhor. Isso aqui o espaço é mais receptivo pra gente. Não, mas aqui o personagem tem uma coisa muito... Nossa, ele que queimou a alfaiataria dele, ele teve que se recuperar, pô, que importante. A gente começou a escolher isso. Depois dessa pré-produção, que é um levantamento mais básico desse personagem, a gente tinha a Larissa, que era pesquisadora nossa, que ela ia lá e ficava 2, 3 horas conversando com esse personagem. Depois que a gente escolheu, vai ser aquele. Daí literalmente levantava toda a vida dele e começava a ver significado nisso. Porque às vezes a gente levanta coisas superficiais, né? Mas depois que a gente começa a estudar esse personagem, a gente começa a ver qual o caminho que a gente vai fazer. Porque são curta-metragens, não são longas. Então a gente tem que contar a história em 7, 10 minutos. Sim, mas você também tem que pensar no set, né? Isso, tudo. Porque assim, o que aconteceu? Vamos pegar o senhor Luiz Relojoeiro. Literalmente é um balcão. Não tem um metro pra rua. Como que a gente gravava aquilo? Só que o lugar era tão lindo. Você vê aquele relógio de cuco, tipo a bancada, tudo. E lá nossa, isso até arrepia de lembrar assim, porque um dia a gente pegou o pai, o filho trabalhando com ele, que é o Donizete, e um neto tava visitando, que é o sobrinho. Quase 3 gerações. Vai saber se o neto um dia vai querer, que era o sobrinho do Donizete e neto do seu Luiz. Então, uma hora a gente fez um plano, que a gente fala um traveling, né? Que a gente pega a câmera passando pelo pai, passando pelo filho e passando pelo neto. Mas para gravar isso foi difícil, porque o espaço era muito pequeno. Daí a gente tem que pensar, mesmo que o espaço é muito difícil, a gente, enquanto audiovisual, o que eu faço para ser mais fácil? A gente tem que pensar em tipo de lente, microfone, assumir que vai entrar barulho de carro e moto. Então, para mim assumir isso, uma coisa é a gente estar aqui no estúdio, do nada passa um barulho de moto, é ruim, a gente está num lugar fechado e tal. Mas num espaço desse, como que a gente coloca para o pessoal entender? A gente mostra a fachada, mostra uma moto passando, o carro. Então a pessoa não vai ligar mais aquele som de carro. Eu sei que eu tô em... Faz parte da realidade, contexto, né? Que a gente chama de paisagem sonora, que para quem vem do rádio. Então, dessa paisagem sonora faz parte, não vai incomodar ele. Um som, mas alguém gritou na rua, alguma outra coisa. Tem um momento que ele cumprimenta alguém. Acontece esse personagem, ô, seu João, tudo bem? Tipo, passa alguém e a gente está preparado. Então, um pouco disso. O ambiente também é importante. De certa forma, é uma maneira de passar a vivência do que aquela pessoa tem no cotidiano também, né? Totalmente. E assim, e aí tem a parte da produção, né? Entra cliente, tem lugar que não entra cliente, entra o cliente, vai a produção correndo atrás para pedir autorização de uso de imagem. E imagino que uma coisa diferente aconteceu com o canoeiro, né? Tinha uma amplidão ali do lugar, assim. Do lugar, né? Só que ao mesmo tempo o canoeiro, o que é? A gente até entrando nova temporada, né? A gente gravou com o canoeiro Ubatuba. Só que ele tava num outro tempo que a oficina dele não fica exatamente do lado da praia. Fica na beirada da pista. Então é até doido pensar isso. É um episódio que a gente não tá mostrando o mar, porque literalmente a gente caiu no fazer de pegar uma tora e fazer, assim. A gente até pensou no momento gravar no mar, só que a gente entra no tempo da pessoa. E é uma pessoa... tá lá, tá no tempo dela, falou, Wagner, eu tô sem canoa, não consigo ir. A gente tenta uma relação de reciprocidade e de empatia. Não vou forçar uma coisa que ele não quer fazer. Tem personagens que às vezes entendem, pô, eu quero fazer. Tem personagem que fala, Wagner, vamos ficar aqui. E a gente achou que não ia dar conteúdo, e deu muito conteúdo. Deu, porque assim, ele uma pessoa que fala muito bem, é a pessoa que levanta a questão da cultura caiçara, que caiçara não é só nascer em Ubatuba. É nascer em Ubatuba, ser pescador, viver da praia, ter algum quiosque, ele fala, isso é caiçara, e entrou muito isso na fala dele. Mas ao mesmo tempo lá também a gente teve dificuldade, porque literalmente ele fica do lado da pista Rio Santos. Então entrava o som, aí a mesma coisa, vamos filmar da fachada, mostrar que passa carro, né? Tem uma hora que ele cumprimenta alguém, eu não lembro se isso entrou na montagem final ou se ficou só no make-off. Passa alguém e ele, que todo mundo conhece lá, o Renatinho é o mestre de canoa. E é um cara relativamente novo, tá na faixa de 40 e poucos, 50 anos, não é uma pessoa velha, mas o conhecimento que ele tem é de saberes de pessoas de outras gerações, que ele mantém ainda. E uma curiosidade que eu tenho, assim, que eu quero que você explique pra gente, esses trabalhos que vocês cobrem são todos muito manuais, né? Então, é um trabalho que demanda muito tempo da pessoa estar ali e atenção. Então, tipo, ela tem que estar o tempo inteiro prestando muito detalhe em tudo que ela está fazendo. Como que, tipo, vocês se planejavam para, tipo, fazer as gravações? Tipo, vocês ficavam um dia inteiro? Essa E como que é a recepção também? Porque tem gente que tem ciúme, né? Tipo, calma aí, você vai entrar no meu lugar de trabalho aqui. Isso até completando o que o Zé perguntou. Secreto. Não, o Orives a gente teve dificuldade, porque o Orives, bem ou mal, você trabalha com coisa de dinheiro, porque Sim. é prata, é ouro, é joias. Na primeira temporada a gente encontrou 3, 4 Orives que nenhum quis.
Porque assim, eu entendo o lado dele também, né? A gente não quer expor as pessoas. Daí a gente conseguiu gravar com o Eurives um episódio solto, que foi um momento de conversa. E nessa pesquisa que o senhor levantou, né? Como que a gente escolhe personagem, aí é que a gente entende. Pô, a pessoa tá afim de receber? Às vezes ela não tá, né? Eu vou convencer ela uma coisa que ela não quer fazer, sendo que tem muitas outras pessoas querendo fazer. Então, parte um pouco disso. Daí a gente começa a entender quem são as pessoas. São pessoas que às vezes... Eu vou usar entre aspas, assim, até mais ríspida na hora de conversar, mas a gente começa a entender que é o personagem. É dele, mais, né, mais bruto, alguma coisa de falar. E é aquele personagem, às vezes, o cara tem um coração enorme, mas ele tem isso. Como que a gente faz na produção? Na primeira temporada, que era mais de Jacareí, a gente gravava em 2 meias diárias que a gente fala. Por quê? Até pra criar essa cumplicidade. Então, no primeiro dia, a gente gravava mais o ofício. A gente colocava um lapela nele, escondidinho, ficava aquele microfone shotgun, né, o boom, seguindo ele. Mas nossa ideia é ele esquecer que a gente estava lá. Mais observativo, né? Que a gente fala que é a mosca no cantinho da parede. Um tipo de documentário que tem que você não conversa mais com a pessoa. Alguns profissionais ficavam fazendo sem falar com a gente, literalmente esquecia. E tem alguns que não conseguem. Daí olha, então, tá vendo, o Wagner? Quando eu faço a costura aqui, porque eles querem conversar, eles não conseguem esquecer que a gente tá lá. Mas foi legal, por exemplo, do Santos Alfaiate, de entrar 2, 3 clientes e literalmente esquecer que a gente tava lá. O cliente entrar, conversar, medir, puxar a calça, assim, tipo, mas eu tenho que puxar aqui. Vai. E é muito legal, assim, porque essa relação. Nessa nova temporada, como a gente teve episódios fora de Jacareí, da questão de custo, orçamento, normalmente a gente gravou em uma diária só, mas daí a gente dividia também. No período da manhã, a profissão da pessoa, fazendo tudo, e segunda parte, entrevista. E quando a gente faz a segunda parte, normalmente a gente já ganha mais cumplicidade com o personagem. Então é um momento de entrevista parado, mais aquela coisa formal, né? Cabeça falante que a gente fala. Mas como a gente tem muitas imagens de cobertura, a gente não fica só a pessoa falando. Então a voz dela vira a narração do documentário. Então, quando ela fala, eu pego a tora, começo a esculpir, porque isso eu aprendi com tal pessoa, não tá só ela falando, tá mostrando ela fazendo isso, com som ambiente, ela martelando. Em algum momento tem ela olhando pra câmera, não exatamente olhando pra câmera, né? A gente trabalha meio diagonal, mas tem esse momento que a gente tenta trazer essa cumplicidade. Então, respondendo você, essa temporada a gente mesclou. Teve 2 meias diárias, como foi o Toninho, que é o restaurador de móveis, né? Tá falando outro personagem. E a Gugu, que é tecelã de Caçapava, e o Canoeiro, que é de Ubatuba, Renatinho, a gente gravou numa diária só. Legal. É preciso essa movimentação. Desculpe. É preciso essa movimentação, né? É você ter essa possibilidade de ter o depoimento mais formal e o depoimento do dia a dia, da rotina. Isso, do porque personagem, né? a gente precisa ter muito desse material, porque como que a gente trabalha documentário, né? Existem várias linhas de documentário, mas que a gente trabalha, a gente faz uma pesquisa, como a gente levantou, a gente faz um esboço de um roteiro de perguntas e cenas que a gente gostaria de ter. Então a gente esboça isso. Quando a gente grava, não necessariamente a gente vai gravar aquela cena, porque como a gente falou, né? O ambiente é pequeno, uma cena que eu queria fazer um plano geral não consigo, uma movimentação não dá, uma cena não deu certo. Depois que a gente grava tudo, a gente tem um roteiro de edição. Então a gente assiste, o diretor assiste todas as cenas e manda pra mim umas indicações. Wagner, eu quero com essa fala, com essa imagem. E eu, como montador, depois também, eu sugiro. Às vezes, eu achei uma outra imagem que eu acho que casa melhor. Às vezes ele aceita, às vezes não, porque é um trabalho bem coletivo. Sim. Mas ele falou da movimentação, é bem importante, porque... E às vezes acontece o contrário também. Tem pessoas que falam muito na hora do ofício e tem hora que a gente queria que só gravassem ela falar. Daí a gente tem uma intervenção. A gente fala, seu Toninho, vamos fazer agora uns 2, 3 minutos sem a gente conversar como se o senhor estivesse sozinho. A gente também dirige. A gente acha que às vezes o documentário nossa, que tá assim, não é realidade. A partir do momento que a gente aperta o REC da câmera, a pessoa vira um personagem. Porque a gente não sabe se ela tá falando tudo aquilo é verdade ou não, mas o que ela tá falando, ela é verdade. É um personagem. Você é o Rodrigo, Sim. você é o Zé. Só que aquilo a gente considera como verdade. Se talvez alguma coisa ela falou não existiu, a gente não tira o documentário. Claro que se for uma coisa que possa sujar a imagem dela, a gente tem essa ética, assim. Mas se for uma coisa que na versão dela ela passou aquilo na infância, eu vou colocar. Porque ele me falou aquilo e registrou, né? Isso é bem importante falar do documentário. Eu queria que você falasse agora sobre um personagem específico, assim, que você acha que tanto a produção como o processo de, tipo, conhecer a pessoa mesmo foi muito importante nesses 10 anos aí. É até ruim escolher um, né? que assim, todos, mas eu acho que eu posso... tem uns novos agora que a gente tá no processo, né, de entender, mas dos antigos a gente tem 2, acho que chama muito nossa atenção, assim, que é o Santos Alfaiate, que foi o primeiro episódio. Então a gente estava encontrando como gravar, como lidar com ele, vamos sair para tomar café junto, a gente saiu na padaria, tomou café, como que foi receber esse senhor? Ele tem um lugar que a alfaiateria dele era meio bagunçada, a gente mexe, não mexe, não, é o mundo dele, tá só com a linha do supermercado ali fazendo propaganda sem querer, dá uma garrafa de um refrigerante, é o lugar dele e a gente criou muita cumplicidade, pois a família conversou e agradeceu muito.
E o segundo que eu acho que é o último que a gente fez, que não está no ar ainda, que é a Marta, consertadora de guarda-chuva. Primeiro, pela profissão consertadora de guarda-chuva, né? A gente estava até conversando aqui em off, uma coisa que você não encontra mais, né? Não, é. E depois que a gente encontra ela, a gente vê que tem esse personagem, essa história. E que ela tem cliente, 15, 20 clientes por semana que vai aparecer lá. E além disso, a história que a gente está criando com documentários. A gente participou de mais de 5 festivais, já ganhou mais de 5 prêmios. Eu estava até comentando, a gente veio desse festival que é o Fala Científico, que é o Festival Latino-Americano Audiovisual, né? Que a gente ganhou o prêmio de júri popular. Então, até hoje ela manda áudio pra gente agradecendo. Porque ela vê algum lugar, marcam ela, pô, Vargas, a gente ganhou outro prêmio, né? Eu fui lá entregar uns guarda-chuva para ela consertar, entreguei esse catálogo para ela, assim. Então, eu acho que marcou porque tem essa relação. O Santos, que é o primeiro que você tem, infelizmente faleceu. 3 anos depois, mas até hoje a gente tem a cumplicidade do filho dele, da nora dele, mandar mensagem, que a gente republica alguma coisa agradecendo. Então, cria esses vínculos, né? Acho que às vezes um ou outro personagem pode, se você perguntar pra Glaucia, pro Daniel Paiva, o Daniel Leite, a Nayara, eles podem ter outros, porque às vezes pega você um outro personagem e tem, por exemplo, o Daniel até hoje vai no Walter Sapateiro. Ele virou cliente, então ele tem uma relação muito legal com o Walter, e às vezes acaba acontecendo isso com cada um dos integrantes da equipe, né? Aproveita e fala pra gente um pouco de toda essa experiência aí de que foi ganhar o prêmio lá em São Francisco, em Santa Catarina, né? Não, isso foi uma coisa bem interessante, como a gente falou, um festival latino-americano. Então a gente concorreu com, ao todos foram 14 filmes da América Latina, tinha alguns filmes brasileiros também. E o que é legal de festival, eu tive a oportunidade, eles me chamaram, eu participei lá do festival sem saber que ia ganhar, porque a gente ganhou no júri popular, que é o pessoal sair do cinema, fazer a votação. Então, você vivenciar um festival para quem é da produção audiovisual é muito bacana. Porque você conhece pessoas de outras regiões, então conheci produtores de Santa Catarina, de Curitiba, da Bahia, né, do Paraná, da Bahia, pessoas de outros lugares. Então, a vivência do festival é muito interessante, assim, né? Então, a gente tá lá, a gente fica assim, só de estar no festival já é legal. Então, terminou o filme, as pessoas vinham trocar ideia com você, a gente tinha um momento de bate-papo, né? Então, eu acho que o vivenciar o festival é uma das coisas mais interessantes. E ganhar um festival latino-americano pra gente foi uma surpresa, porque é um filme despretensioso no sentido, assim, de ser equipe pequena, orçamento mínimo, a gente teve só pagar as coisas diárias. E ser, vamos dizer assim, prestigiado num festival de fora, assim, foi muito bacana, assim. E até hoje reverberou, no dia 22, né, de junho, então foi pouco mais de um mês que a gente ganhou esse festival. Até hoje tá reverberando. Às vezes o pessoal manda mensagem pra gente. E provavelmente esse episódio a gente vai estrear junto com os outros 3 novos. Do Canoeiro, a Tecelã, o Restaurador de Móveis. Até pra segunda temporada tem mais episódios. Wagner, aproveitando aí que você falou em orçamento curto, como é que foram financiados as primeiras gravações e como é hoje? Tá, esse primeiro aqui, que tem até o DVDzinho, um DVD, né? É difícil ter essa mídia, mas é bem bacana de ter até os personagens aqui, toda a família deles tem. Esse primeiro foi uma lei de incentivo à cultura da cidade de Jacareí, que algumas outras cidades têm, editais municipais, que você trabalha com isenção de ISS e IPTU. Então, eu aprovo o meu projeto na Secretaria de Cultura, numa fundação cultural, e a empresa da cidade que paga imposto da cidade, ela pode deduzir o imposto, em vez de pagar o imposto, vai direto para o seu projeto. Então, os 7 primeiros episódios, e o que é legal? É a questão da profissionalização. Então, ex-alunos que saíram de uma oficina literalmente ganharam cachê para estar trabalhando ali. Não é só voluntário. Quem trabalha com arte não é voluntariado, né? Tipo, você pode fazer, mas você tem que ter um retorno financeiro. E esse dinheiro fica na cidade. Isso é uma coisa bem legal de falar, porque você almoça, você compra equipamento, você precisa pagar outras pessoas, o dinheiro fica na cidade. Depois a gente gravou o nosso 8º episódio solto, assim, foi o Orives, que é um que faz joias, né, que eu já citei. A gente lançou ele até no meio da pandemia, 2020, já foi por via de crowdfunding, né, essas vaquinhas online. Então a gente conseguiu o mínimo ali, só pra gente não tirar dinheiro do bolso, pagar algumas outras coisas, a gente conseguiu fazer esse episódio. O 9º episódio, que é a Marta, foi um edital de difusão cultural de Jacareí. Então é um edital aberto, prêmios bem pequenos mesmo, que daí você pode fazer uma peça de teatro, alguma outra coisa, a gente fez um episódio. E esse último, que é os 3 últimos, a gente foi para ali Paulo Gustavo, daí tinha um edital específico na cidade de websérie. E a gente até sente que esse edital existe na cidade porque a gente foi a primeira websérie da cidade. Depois da nossa, teve mais algumas dezenas de websérie. Então, eles criaram um edital específico de websérie, porque é uma necessidade na cidade, várias pessoas estão produzindo websérie. Você acha que Jacareí tem uma vocação para isso? Cultural, sim. E audiovisual aumentou muito, assim. É uma coisa bem próxima, assim. Para quem é da área de cultura, né? Vamos tirar esse eixo de shopping, né? De sala, assim. Mas quem é da área de cultura transita muito Jacareí, São José, Taubaté, Pinda, Caçapava. Quem é tanto teatro, artes cênicas, porque tem muitos espaços independentes, né? Que São José tem, Jacareí tem, grupos. Então, eu acho que todas as cidades que têm um potencial ou vocação de cultura como um todo. E o audiovisual é uma coisa que está crescendo. Eu queria que você fizesse um paralelo agora entre a temporada que vocês fizeram 10 anos atrás e a temporada que vocês estão concluindo agora. O que você acha que mudou tanto, assim? A gente sabe que
nesse espaço de tempo a tecnologia mudou bastante, a maneira que se faz o conteúdo mudou bastante, como a gente publica o conteúdo mudou. E na produção de vocês, como que isso se refletiu, o que que mudou e a experiência de vocês mesmo? Eu acho que enquanto produção nossa, o que a gente percebeu que mudou é a questão do contato com os personagens. Para além de ser personagens, né, vamos dizer assim, até que de ofícios, todos têm WhatsApp. Você consegue. Antigamente não, eu tinha que ligar pro telefone fixo. Então isso é até você encontrar uma concentradora de rádio que a gente conversou, de guarda-chuva que a gente conversou por WhatsApp. É uma senhora que... Então isso é uma coisa que mudou na produção. Facilitou bastante, né? De entrar em contato, de perguntar, fazer uma ligação. Antigamente ia ligar para um fixo e tal. Mas em questão da produção do episódio, desde aquela época a gente começou a usar as DSLRs que a gente fala, né? Essas câmeras que filmam e tiram foto. E a gente continuou com esses mesmos modelos. Então, de equipamento... acabou sendo a mesma coisa, uma câmera DSLR. Por que a câmera DSLR é legal? Porque é uma câmera fotográfica menor, então não é aquela filmadora grande de cinema, então a pessoa fica até menos inibida. Sim. Um microfone boom, que a gente fala que é o shotgun, um lapela. Então, em questão da produção assim, até que não mudou tanto. Na divulgação mudou muito, porque em 2014 o que bombava era o Facebook. A gente até tinha criado uma época uma conta de Instagram, que a gente perdeu até a senha, que a gente vai recuperar agora, não conseguiu recuperar essa senha, porque a gente não criou mais conteúdo. E agora é o contrário. O Facebook publica só o que sai do Instagram, porque é onde que tá. Então, a gente trouxe uma outra galera de social media, assessoria de imprensa, que entende um pouco mais essa linguagem. Então, os formatos de gravar na vertical. Sim. Então, quem faz making off hoje, não é só na horizontal. Ou ele grava na horizontal em 4K para depois ficar no vertical e não perder qualidade, ou ele grava de pé deitado. Então, isso no making off mudou a produção. Porque a Marina que faz pra gente, ela tem que pensar pra internet e pro making off que depois a gente publica no formato horizontal tradicional que a gente tem. Agora, em questão do formato documentário, é estimativo mesmo, porque assim, o formato documentário cinema é o mesmo formato que está vindo há décadas. Você hoje tem documentários híbridos, tudo, mas o formato que a gente criou do Ofícios acaba sendo uma linguagem meio universal que a gente continua fazendo. O que vai mudar naturalmente é isso, é um equipamento, tudo, mas a linguagem é praticamente a mesma. Pré-produção, pesquisa, roteiro, grava, assiste o que gravou, edita, monta e exibe. Assim. Então, o formato em si não mudou tanto. Vocês conversaram aí sobre a questão da mudança no aparato tecnológico. Agora, do seu ponto de vista como observador da cena do trabalho, né? O que mudou? Quer dizer, as profissões... Nós vamos ter mais ofícios daqui a 10 anos? Eu acho que tem muitos ofícios que estão se... vamos dizer assim, estão se ressignificando. Então, barbeiro. Barbeiro, você vai em um shopping mais rico que for da cidade, no bairro mais simples, você vai encontrar um barbeiro. Agora tem essa coisa que o cara transforma você. Né? Então, as pessoas estão... Até que a gente brincou, o seu Gilmar, que também se faleceu, ele falou que barbearia não, ele virou cabeleireiro, mas ele fazia quase a mesma coisa, ele mudou o marketing dele de vender essas coisas. Nomenclatura. Então, eu acho que tem muitas profissões que vão se readaptar, como tipografia, que a gente estava até conversando nos bastidores, que daí é um outro tipo de tipografia, mais artesanal. É que tem algumas coisas que são sentimentais, né? Que envolvem afetos, então... Aí já é uma outra questão, isso. Mas está na cena, né? E até essa coisa artesanal. Então, por exemplo, você pode comprar pão no supermercado, mas o pão de padaria, o pão artesanal que alguém faz e entrega para você, vai continuar existindo. Então, muitas das profissões vai acontecer. Eu acho que três caminhos que ela pode acontecer. Primeiro, morrer. Deixar, você faz um registro que aconteceu aquilo, não existe mais. Segundo caminho, ir para esse lado mais artesanal, mais sentimental. E o outro caminho de se adaptar. Virar uma outra coisa. Então, essa barbearia que o cara vai lá, tem uma mesa de bilhar, comprar a cerveja dele, porque virou um espaço de encontro, assim, uma outra lógica. Então, acho que acontece isso. E até dos nossos ofícios também do outro lado, né? Eu fiz faculdade de Rádio e TV em 2006, 2010. Quando a gente fazia faculdade de Rádio e TV, e hoje nem é mais Rádio e TV, é cinema, audiovisual, outras multimeios, o nosso sonho era trabalhar na emissora. Fiz Rádio e TV, então era trabalhar na emissora de rádio ou de TV. Hoje, os meninos que fazem faculdade, poucos pensam em entrar em emissora. É ter sua produtora, fazer conteúdo para a internet. Até o mercado do ofício de fazer vídeo se adaptou muito. Mesmo porque as emissoras são decadentes. E não tem mais aquele quadro, com aquela equipe enorme que você tinha. Eu tenho um colega meu que faz trabalho para emissora, que foi até meu aluno, já trabalhou em projeto assim, que você vê o programa dele numa emissora aqui local, grande e tal, você acha que a equipe é grande, tem 12 pessoas que vai. O repórter, o cinegrafista, gravar aquele programa de 40 minutos sozinho. Né? Nossa equipe, às vezes, tem até mais do que uma equipe de emissora, que a gente vai no dia pelo menos a 5 pessoas, que é equipe pequena para documentário, mas é 5 pessoas. Então é até legal de perceber por trás como mudou a nossa profissão. Quando eu estava na faculdade, era fita mini DV, que é o filho do VHS, assim. Você tinha que comprar fitinha. Hoje é cartão de memória. Essa transição, e isso também ajudou porque
eu tive um TCC na faculdade, em 2010, que era um programa de TV de viagem, de moto, que eu cheguei a participar com uma saudade de negócio, cheguei em uma emissora regional grande, querer ela, mas eu não tinha grana para botar no ar, não tinha patrocínio. Só que em 2010 o YouTube ainda estava engatinhando. Se talvez fosse um TCC hoje, esse programa meu talvez estaria no ar. Só que com o advento, por exemplo, do YouTube, já 2014 já estava mais forte, a nossa série conseguiu. Se eu fosse esperar uma emissora para colocar no ar, talvez ele não estaria rodando. Ou se eu fosse exibir só na Sala Mar-a-Lago, Cine Santana, aqui em São José dos Campos, ele não teria esse circuito. Então, até ou distribuir conteúdo está mais fácil. Desde monetizar ou só de tornar público, né? As pessoas conhecerem o material. A gente estava falando aqui antes de gravar em como o conteúdo de vocês está se espalhando de diferentes formas, né? Escola, projeto educacional. Conta aí um pouquinho pra gente como que isso está funcionando e como que o conteúdo de vocês está se espalhando aí para muita gente. Eu até fiz um curso nesse festival de cinema, de um workshop, que chama Documentário de Impacto, que eles falaram, que é uma linguagem nova, que assim, você faz um documentário não só pelo documentário, esse documentário vira um livro pedagógico, ele vira uma cartilha sobre sustentabilidade, sobre a questão indígena, quanto que você pensa no produto e vira outras coisas. A gente não pensou nisso, mas naturalmente o nosso projeto virou um pouco. Então ele virou, por exemplo, dica de livro paradidático para o ensino médio, de como trabalhar narrativa documental. Entrar em contato com a gente, pegar um still, né, que é um frame do YouTube, para explicar sobre o Walter Sabateiro. Ele entrou em conteúdo de Olimpíadas de língua portuguesa, para trabalhar narrativa. Então a gente começou a perceber faculdades, por exemplo, de design usando o nosso vídeo de tipografia, porque às vezes você não consegue achar essas pessoas. E as pessoas entram em contato com a gente, onde que está esse ateliê? Eu quero visitar. Eu falei, nossa, ele não tem mais. Então a gente percebeu que naturalmente um projeto cultural, às vezes tem umas coisas que saem da nossa alçada. Né? A gente pode até hoje ter essa visão, até pensar o projeto nessa linha, mas depois que a gente coloca no mundo, ele vai indo. E vai entrando em outras linguagens. E pra gente é muito satisfatório perceber que um conteúdo simples, singelo, de um senhor lá de Jacareí que a gente acha que que as pessoas não vão se interessar, e a gente começa a discutir isso, que onde tem história as pessoas se interessam, porque são histórias universais, no sentido que vai ter uma profissão em outra cidade parecida, a pessoa bate o olho e entende, que são os arquétipos, né? São essa questão da vitória, do herói, do pai, da mãe, do vô, que você encontra os personagens em qualquer lugar. Isso é bem bacana. Que legal, cara. E qual que é o grande objetivo? A gente estava falando antes de gravar também que a ideia de vocês é lançar essa nova temporada entre agosto e setembro, Isso. né? Qual que é o grande objetivo de vocês com essa temporada, assim? O que vocês acham que é o diferencial dessa segunda temporada para a primeira? Então, o diferencial, primeiro, a gente queria achar personagens mulheres e ofícios normalmente era majoritariamente homens. Você não encontra mulher barbeira, é difícil você encontrar principalmente pessoas mais velhas. Então, a gente conseguiu. A gente está com a Marta, construtora de guarda-chuva, e a Gugu Tecelã. Segunda coisa, novas profissões. Então, a gente queria pegar uma profissão que representasse também nosso Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral. Então, a gente conseguiu um canoeiro, uma tecelã, que é uma coisa que pega pessoas da Serra, aqui do interior, um restaurador de móveis diferente. Então, o diferencial dessa nova temporada, acho que é isso, ter novos personagens que pegam desde a questão de ter mulheres, da gente ter novos personagens mulheres e profissões que a gente não tinha registrado ainda. Então, esse vai ser o grande diferencial. E é isso, o documentário, ele vai para além de uma coisa que a gente... fiz um outro curso também que a pessoa fala assim, tem que ter um quê. E nosso quê é contar histórias. E quando a gente vê esses ofícios, não é para que mais pessoas vão comedar canoa, mais pessoas vão restaurar móveis, assim. É mais pessoas conheçam essa profissão, esse recorte desse momento dessa profissão. E se deixar de existir, se melhorar... Eu lembro que o senhor Luiz, faz tempo que eu não vejo ele, o relojoeiro, a gente rodou a TV Câmara, que é uma TV pública da cidade, e era sinal aberto. Ele falou que melhorou a clientela dele na época. E ele agradeceu a gente, mas não era o nosso objetivo, mas para ele foi muito bacana, assim. Então, nosso objetivo principal é registrar essa pessoa, antes de tudo, da profissão, essa pessoa que está nesse ofício. Então, eu acho que na segunda temporada vai ter isso. Novos personagens com novas profissões. Maneiro. E, assim, outra coisa, né, é a questão da acessibilidade, né? Você estava comentando pra gente que essa temporada vai ser bem acessível, né? E fala pra gente como que foi toda essa questão, esse planejamento para fazer o conteúdo de vocês ser acessível para todo mundo. Isso é bem interessante. Quando as pessoas quiserem procurar nosso canal do YouTube para ver os episódios antigos, né, é só pesquisar Ofícios de Jacareí, você vai achar. E esses novos episódios a gente vai criar uma playlist. E nessa playlist vai ter a acessibilidade de Libras, né? A novo episódio da Marta já tem Libras. A gente ganhou uma audiodescrição que a gente não tinha por ter ganho no festival, eles deram pra gente. E a gente chama LCE, né? Que é Legenda de Surdos e Ensurdecidos. E esses 3 novos episódios vai ter esses 3 tipos de acessibilidade. Então a gente vai ter uma playlist à parte para quando a pessoa quiser assistir lá, essa playlist é acessível. Porque é isso, a gente fala que acessibilidade é tornar universal o acesso.
Então, a gente pensa em acessibilidade só no sentido da rampa, tudo. Não, é que as pessoas possam assistir um conteúdo, né? E às vezes a gente não pensa nisso, né? Quantas pessoas vão no cinema e não conseguem assistir o filme, porque não conseguem entender. Por exemplo, Libras. Muitas pessoas não sabem que tem pessoas que é alfabetizada só na Libras. Às vezes ela não sabe ler português. Porque ela cresceu com Libras, então ela não consegue ler o português. Depois, com 10, 15 anos, que ela vai ser alfabetizada em português. Então, se eu tenho só legenda, talvez para aquela pessoa não vai servir. Se é a pessoa que às vezes perdeu a audição, talvez ela já era alfabetizada. Então, às vezes a gente precisa ter o LSE, que é a Legenda de Surdos e Ensurdecidos, e depois Libras. Então, são coisas que aos poucos a gente vai entendendo. E se a nossa história a gente quer que cheguem mais pessoas, a gente tem que ter esses conteúdos. Então, é legal que muitas vezes a gente está produzindo por conta própria, mas os próprios digitais de cultura estão forçando isso. Porque, naturalmente, força que uma emissora de TV ou outros lugares comecem a ter conteúdo mais acessíveis, né? E daí fica a dica. Se quem quiser conhecer mais esses personagens, no Instagram, Ofícios de Jacareí também, você vai conseguir achar. E no YouTube já tem alguns vídeos lá. Muito bom. Wagner, queria muito agradecer sua presença, um papo muito legal. Obrigado, Zé, também pela companhia. Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Vamos deixar as portas da SP Rio abertas aqui para quando vocês lançarem a segunda temporada, mandar pra gente e a gente vai assistir com muito carinho, com certeza. Poder compartilhar. Já fica a dica, obrigado pelo processo. Você viu que a conversa que vai, né? Se a gente fosse falar de um personagem, uma profissão, daria só um programa, assim. Então uma pitadinha do que é. Então fica o convite para vocês mesmos entrar no nosso canal do YouTube, assistir lá, comentar. E assim que sair a nova temporada, a gente avisa vocês que a gente vai fazer provavelmente exibição presencial para avisar onde que vai ser. Isso aqui, pessoal, é legal assistir uma tela de cinema, né? Maior, assim, então é interessante. E nosso canal do YouTube também. Obrigadão, Wagner. Pessoal, esse foi mais um podcast Talk Mais. Esse e outros episódios ficam disponíveis em spriomais.com.br e também ficam disponíveis no nosso YouTube e no nosso Spotify. Um abraço e até a próxima.